Queridos, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Deus tem falado aos nossos corações neste lugar, através da sua palavra. Deus tem transformado nossas vidas, modificado a nossa visão, tem aberto os nossos olhos espirituais neste lugar. E nós louvamos a Deus por isso, porque aqui o Senhor tem ordenado a vida e a bênção sobre nós. Que nessa noite não seja diferente, querido. Que o Senhor possa, através da sua palavra, ordenar a vida e a bênção sobre a tua vida. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, diz: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Queridos, eu trago uma proposta desse texto, um texto conhecido, um texto simples, um texto que estive meditando esses dias, e eu gostaria de trazer algumas verdades desse texto, que Deus falou no meu coração, dividir com os irmãos algumas verdades sobre esse texto. Mas olhando para esse texto, essa semana, relendo esse texto, eu não sei os irmãos, mas eu sempre me perguntei, quando mais jovem, a respeito dessa história, por que Deus ordenou que Abraão sacrificasse seu filho? Isso foi uma dúvida que sempre parou no meu coração, quando adolescente, quando menino ainda. Por que Deus pedia alguém para sacrificar outra pessoa?
né, e oferecer outra pessoa em sacrifício. Eu nunca entendi muito bem essa ordem, esse pensamento de Deus, quando se trata desse momento que Deus teve com Abraão. Aliás, não só essas dúvidas, mas eu sempre tive muitas dúvidas a respeito de algumas coisas. Por que Deus permite ou faz certas coisas, da qual Ele mesmo já sabe o resultado delas? Por que Deus faz algumas coisas sabendo já o resultado dessas coisas? Eu sempre me perguntei por que Deus então criou um anjo e sabendo que esse anjo se rebelaria e se tornaria Lúcifer, o diabo. Por que Deus então criou um anjo que mais tarde se revoltaria contra ele mesmo? Eu me pergunto às vezes, por que Deus pede para Adão e Eva não comer de um fruto, sabendo que eles vão comer desse fruto? E para que Deus coloca um fruto lá então, sabendo que o homem vai comer desse fruto? Perguntas como essa sempre permearam a minha mente. Por que Deus criou tantos anjos, sabendo que uma terça parte desses anjos ia se rebelar juntamente com Lúcifer contra ele? E assim mesmo ele fez. Perguntas que eu não sei se você já fez, mas eu sempre faço, na minha pequenez, na minha ignorância. Eu sempre me perguntei certas coisas. Só que, como Paulo diz, quando menino eu pensava como menino. Mas a gente vai amadurecendo na fé, a gente vai caminhando com Deus, a gente vai tendo experiências com Ele. Algumas dessas respostas vão sendo respondidas, queridos. A gente não vai ficando a vida toda com perguntas em nosso coração e em nossa mente a respeito de Deus. A resposta para essa pergunta, por que Deus pede a Abraão que oferece seu filho Isaque, é a mesma resposta para todas essas perguntas que eu coloquei aqui. Por que Deus criou Satanás? Por que Deus criou os anjos sabendo que eles iam se rebelar? Por que Deus colocou uma árvore no jardim sabendo que o homem comeria daquela árvore? A resposta é a mesma. Porque o plano soberano de Deus são distintos. Os planos soberanos de Deus são distintos. E cabe a Ele, somente a Ele, efetuar cada um dos seus projetos, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque Ele é soberano. Por quê? Porque Deus é soberano. Por que Deus faz isso, sabendo se Ele já sabe o resultado? Porque Ele é soberano, é por isso que Ele faz. Ele faz porque Ele é Deus, irmãos. Ele faz porque Ele não é nem eu, nem você. Ele faz porque Ele está acima de todas as coisas. Porque Ele vê todas as coisas. Ele é um Deus que vê o ontem, Ele vê o amanhã. Ele sabe de todas as coisas, é por isso que Ele faz. Não cabe a nós, seres humanos, questionar por que Deus faz certas coisas. E eu não vou falar para você nessa noite sobre o que Deus faz. Eu não quero falar para você sobre o que Deus faz. Deus faz muitas coisas. Em todas elas Ele é soberano. Em todas elas existe a vontade soberana e distinta dEle. Mas basta você saber que Deus faz todas as coisas para que o seu nome seja glorificado. Você pode dizer para quem está do seu lado: Deus faz todas as coisas para que o seu nome seja glorificado. Só interessa isso. Existe um propósito soberano de Deus naquilo que Ele faz? Existe. Qual? Que o seu nome seja glorificado. Não existe um outro propósito de Deus a respeito daquilo que Ele faz, que não que o seu nome seja glorificado. Que o nome do Senhor seja glorificado. Deus faz todas as coisas para que o seu nome seja glorificado. Mas eu não vou falar nessa noite sobre aquilo que Deus faz. Mas eu quero apenas reforçar a ideia de que Deus é soberano com alguns textos. Isaías, capítulo 14, versículo 24. Se você quiser abrir, diz: o Senhor dos exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Versículo 27 diz: pois o Senhor dos exércitos determinou, quem o invalidará? A sua mão estendida está, e quem fará a sua mão voltar atrás? Esses textos reforçam a soberania de Deus. Ele pensou, Ele determinou. E Ele faz porque Ele é Deus. No capítulo 48 de Isaías, o Senhor diz assim: por amor de mim o farei.
Porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não a darei a outro. É por ele e por amor a ele, ele faz todas as coisas. O que importa é que o nome dele seja glorificado. Mas nós vamos falar sobre o que Deus faz. Vamos falar como nós reagimos ao que Deus faz. É sobre isso que eu quero falar nessa noite com você. Não é sobre aquilo que Deus está fazendo na tua vida. É como você está reagindo àquilo que Deus está fazendo na tua vida. Não é o que Deus está fazendo na sua família, não é o que Deus está fazendo no seu emprego, não é o que Deus está fazendo na sua vida emocional. É como você tem reagido ao que Deus está fazendo na sua vida. O que importa para nós nesse texto é aprender com Abraão como devemos reagir àquilo que Deus faz sobre nós. Não questionar por que ele faz. Mas o que eu aprendo e como eu reajo àquilo que ele está fazendo. Existe uma frase que eu li em algum lugar que diz que às vezes Deus ele acalma as tempestades. Às vezes Deus acalma os marinheiros. Né? Mas às vezes Deus nos ensina a nadar. Porque ele é Deus, querido. A forma de agir e como ele vai agir só cabe a ele. Só cabe a ele. Se ele está acalmando a tempestade na tua vida, amém. Se ele está te acalmando durante as suas tempestades, amém. Mas se ele quer que você aprenda a nadar, querido, glorificado seja o nome do Senhor. É isso que importa. E como nós temos reagido? Olhando para esse texto, olhando para a vida de Abraão, eu tiro algumas verdades, 4 verdades, para que nos ajudem a entender como nós devemos reagir diante daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Daquilo que é um propósito maior dele para mim, que não cabe a mim às vezes questionar qual é esse propósito, mas apenas reagir de forma legítima ao que Deus está fazendo sobre mim. A primeira verdade que eu tiro desse texto, no versículo 2, é que a obediência é algo inegociável quando se trata de ser alguém aprovado por Deus, de ser alguém que tem um relacionamento firme com Deus, de ser alguém, como acabamos de cantar, que tem uma fé mais firme em Deus. Eu quero ter uma fé mais firme em Deus. Primeira coisa que você tem que entender, a obediência ela é inegociável para que você se torne alguém mais firme em Deus. Obedecer é inegociável. Ora, a ordem do Senhor é clara para Abraão, no versículo 2. Toma agora o teu filho, teu único filho, quem você ama. O Senhor faz questão de dizer, é aquele que você ama. O seu filho é aquele que você ama. É ele que eu quero. Você tome ele e leve para oferecer a mim em holocausto. Deus é claro, Deus é objetivo. Talvez no nosso pensamento humano, Deus é confuso quando faz um pedido desse. Mas isso é loucura. Deus havia acabado de dar Isaac. Poucos anos Isaac tinha, ele era um pré-adolescente, um adolescente. Alguém que foi prometido na vida de Abraão, eu te darei um filho, você terá um filho e esse filho será pai de nações. E agora Deus olha para Abraão e diz, esse filho que eu te dei, eu quero que você tome ele, você leve ele para oferecer para mim em holocausto. E o que nos chama a atenção, querido, não é o pedido que nos parece humanamente absurdo ou contraditório. Mas o que nos chama a atenção e que realmente nos impressiona nesse texto é a forma que Abraão reage à ordem de Deus. Toma teu filho. Abraão não questiona, Abraão não faz uma oração. Abraão não pede a Deus uma explicação. Abraão não entra em jejum ou não entra em crise, porque o que Deus está pedindo é muito caro. Porque o que Deus está pedindo é um absurdo. Ou será que Deus está confuso, eu entendi errado o que ele está pedindo? Abraão ele não entra nessas crises, querido. Abraão ele tem uma reação automática, porque era um homem que já andava com Deus, era um homem que já tinha mostrado ao Senhor o quanto ele o amava, quando ele ouviu a sua voz dizendo, sai, Abraão, da tua terra e da tua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Ele pega a sua esposa e sai para um lugar que ele nem conhecia, nem sabia onde era. Abraão já tinha dado provas o suficiente para Deus de que era alguém que tinha um compromisso com ele. Ele podia dizer, mas que isso, Senhor? Que isso você está me pedindo? Eu já fiz até hoje tudo que o Senhor me mandou fazer. Eu sou alguém que tem um compromisso contigo, o Senhor sabe. Eu tenho andado contigo, eu tenho aliança contigo. O Senhor me pede algo absurdo.
Não é esse tipo de oração que sai, não é esse tipo de palavra que sai da boca de Abraão aqui nesse texto. Abraão, ele apenas tem a reação de obedecer aquilo que Deus estava lhe ordenando. Toma agora o seu filho, aquele que você ama, e leve para oferecer para mim. Abraão, ele demonstra uma obediência inquestionável nesse texto, mesmo diante de uma ordem que parece absurda. A pergunta é como nós temos nos comportado em relação àquilo que Deus tem pedido para nós. Deus tem falado aos nossos corações neste lugar, querido. Nós saímos de uma sequência de mensagens onde Deus falou para nós, trouxe para nós as 10 bem-aventuranças. Se você quer ser bem-aventurado, faça isso, faça isso, faça isso. Você quer ser bem-aventurado, faça isso, faça isso, faça isso. A pergunta é quando nós reagimos ao que Deus está nos falando. O Senhor tem falado neste lugar? Tem falado. A palavra de Deus tem tocado o nosso coração neste lugar? Tem tocado. O Senhor tem nos ensinado aqui na quinta-feira? Tem nos ensinado. Deus tem falado nos encontros de mulheres? Deus tem falado no encontro de mulheres. E os jovens? Deus tem falado? Deus tem falado nos encontros de jovens. A pergunta é como nós temos reagido à voz do Senhor. Como nós temos reagido àquilo que Deus tem falado. Abraão, ele tem uma reação que muda o seu entendimento a respeito daquilo que é Deus depois dessa prova que ele enfrenta, que é uma das maiores que a gente vê Abraão enfrentando. Ele tem uma visão diferente de Deus, uma visão que apenas condiz com aquilo que ele já tinha certeza no seu coração, de quem era Deus, de quem era Deus e do que ele pode fazer. As provas da nossa vida, as dificuldades que enfrentamos em nossas vidas, elas têm que apenas servir para corroborar com aquilo que nós já sabemos de Deus e entendemos de Deus, querido. Nós passamos provas na vida para que a nossa fé seja solidificada, querido. Não é para que a gente desmorone, não é para que a gente desmonte, não é para que a gente desmaie, não é para que a gente entre em crise, não é para que a gente desfaleça. Alguém que tem um compromisso com Deus, quem tem um compromisso com Deus, querido, automaticamente enfrentará provas na sua vida. A própria palavra do Senhor nos diz isso, que nós somos provados. Todos nós somos provados. Abraão está passando por mais uma prova na vida dele. E não diferente de todas as outras que ele já enfrentou. Ele reage de forma inquestionável em relação à voz de Deus, em relação àquilo que Deus pede para ele. Se nós aprendemos algo a respeito do que Deus está ensinando a Abraão e a nós também hoje, quando lemos essa história, é que precisamos obedecer à voz do Senhor. Diga para você mesmo, eu preciso obedecer à voz do Senhor. Lucas 6, no capítulo 46, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Senhor, Jesus olhando para os discípulos, aqueles que estavam andando com ele, aqueles que ele escolheu, aqueles que ele chamou, aqueles que ele deu provas várias vezes de quem ele era. Em um certo momento o Senhor olha para eles e diz: mas por que vocês me chamam de Senhor? Se vocês não fazem o que eu estou dizendo para vocês fazerem. A pergunta para nós dessa noite é: se eu tenho um Senhor sobre a minha vida, por que eu não faço aquilo que Ele quer? Por que eu não ando da forma que Ele quer que eu ande? Por que eu não reajo às circunstâncias da vida da forma que Ele quer que eu reaja? A pergunta que nós fazemos nessa noite. Esses que querem uma fé fortalecida, uma fé mais forte, mais firme. Por que eu não obedeço a Deus? 1 João capítulo 5, versículo 3. Ele diz assim: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Diga, os mandamentos do Senhor não são pesados. Mas por que é que eu não obedeço a eles, querido? Por que eu não obedeço? É algo absurdo?
O meu nível de confiança no Senhor ainda não foi estabelecido. Porque a segunda verdade que eu aprendo nesse texto, a segunda verdade que nós aprendemos nesse texto, é que a confiança, ela é essencial. Você pode dizer, a confiança é essencial. Se alguém quer obedecer a Deus, confiar nesse Deus é essencial para que você obedeça, querido. Eu obedeço porque eu confio nesse Deus. Eu olho para esse texto e vejo algumas coisas. Abraão, quando ele no terceiro dia, ele avista o monte onde o Senhor disse para que ele fosse oferecer o holocausto. Ele olha para o monte e ele diz para aqueles dois servos que estão com ele, agora vocês dois ficam aqui com o jumento. E eu vou subir com o garoto. Vocês ficam aqui até que nós retornemos. Ora, Abraão estava cumprindo uma ordem de Deus que havia dito a ele, você vai até o monte e me oferece seu filho em sacrifício. Mas a palavra de Abraão para os servos que estavam acompanhando é, vocês fiquem aqui, porque eu e o garoto vamos subir. E vocês fiquem até que nós retornemos. Existe um nível de confiança, irmãos, aqui, que é essencial para que a promessa de Deus, para que a ordem de Deus, para que o meu coração sujeite-se à vontade do Senhor. Abraão confiava no Senhor. De alguma forma, Abraão confiava no Senhor, de que ele desceria aquele monte com aquele garoto de novo. Existia uma promessa sobre a vida de Abraão. Eu vou te dar um filho, e esse filho será pai de nações. Abraão sabia da promessa. Isaac era o cumprimento da promessa. Agora o Senhor pede Isaac como prova de amor. Mas alguma coisa dizia no coração de Abraão, ora, o Senhor não vai me tirar esse menino. Mas eu também não estou preso a ele. Algo o Senhor vai fazer. Mas eu tenho certeza que eu vou descer esse monte com esse menino. Eu vou cumprir aquilo que Deus está dizendo. Sabe como é que Paulo entendeu isso? Lá em Hebreus, eu digo Paulo porque eu entendo que foi Paulo que escreveu Hebreus, eu não estou afirmando, mas eu tenho muita, quase certeza, pessoalmente, de que foi Paulo que escreveu Hebreus. E lá em Hebreus, o versículo 19 do capítulo 11 diz assim, Abraão julgou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar a Isaac. E daí também em figura o recobrou. Ora, lá em Hebreus, lá na galeria daqueles homens da fé, diz que Abraão, ele tinha uma confiança tão grande em Deus, que ele julgou que o Senhor era capaz de ressuscitar o seu filho, que ele ofereceria em sacrifício. Ora, Deus tocou no coração de Abraão de tal forma que essa confiança que ele tinha nele, fez ele ver o futuro, queridos. Porque Abraão e Isaac simbolizam a Deus e a Cristo. Assim como Deus deu seu filho único, Abraão estava ali agora para oferecer o seu filho único. E Abraão julgou que Deus era capaz de ressuscitar Isaac, se aquele sacrifício fosse consumado. Deus revelou a Abraão a vontade de Deus a respeito de Jesus. O Hebreus está dizendo, a figura o recobrou. Agora, a minha pergunta para você é, a sua confiança diz que Deus é capaz de fazer o quê? Se Deus estava mandando você abrir mão daquilo que você tem como prazer na sua vida hoje, daquilo que você acha importante na sua vida hoje, daquilo que te prende ao mundo hoje, e o Senhor está dizendo, abra mão, e o Senhor está dizendo, não continue assim, e o Senhor está dizendo, não viva e não leve essa vida que você está levando. Até onde vai a sua confiança em Deus para abrir mão de tudo isso, querido? Até onde vai a tua confiança de que Deus pode fazer algo maravilhoso na tua vida, querido? Para muitos não existe essa confiança. Para muitos não existe esse conhecimento de Deus, de quem Ele é e do que Ele pode fazer.
Nós temos muito mais medo daquilo que vamos perder. Nós somos muito mais apegados àquilo que Deus pede para que entreguemos do que aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. A nossa natureza humana nos prende a coisas tão pequenas. Nos torna refém de coisas que não são vontade de Deus para nós. Mas nós nos apegamos tanto a essas coisas, que quando o Senhor nos pede a nossa vida inteira na mão dele, a nossa alma, a nossa consciência, os nossos planos, os nossos projetos, nós não conseguimos entregar, porque nós não temos um nível de confiança construído ainda. Essa confiança precisa ser construída, querido, através da palavra de Deus, através de obedecer a palavra de Deus, através de compreender aquilo que Deus quer para mim. É uma pena quando a gente vê pessoas abrindo mão de algo que Deus tem para fazer na vida delas, por medo, ou por acharem que não vale a pena. Quando a gente sai para evangelizar, às vezes a gente cruza com pessoas que chegam a dizer para nós que não vale a pena abrir mão da vida para seguir Jesus. Como aquele jovem rico, quando o Senhor lhe diz: olha, você pega agora seus bens e reparte entre os pobres e me siga. Olha, o Senhor não queria que aquele jovem ficasse preso, ficasse pobre. O Senhor queria saber onde estava o coração daquele jovem. Nessa prova, o Senhor queria mais uma vez saber onde estava o coração de Abraão. Se era nesse filho que ele havia acabado de lhe dar, cumprindo uma promessa que ele fez. Eu fiz uma promessa a Abraão, esse garoto é o cumprimento dessa promessa. Agora, Abraão, ele está amando mais o cumprimento da promessa ou aquilo que eu posso fazer na vida dele? Era isso que estava em jogo aqui. Era isso que Deus queria saber do coração de Abraão. Deus não precisava em nenhum momento que Isaac fosse morto. Deus não precisa. Agora Deus precisa saber aonde está o nosso coração. Qual é o nosso tesouro? Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A pergunta que a gente faz hoje é essa: eu confio em Deus ou eu amo aquilo que Deus tem feito na minha vida? E só isso. Eu abro um parênteses para trazer apenas algo que me chama a atenção nesse versículo que a gente leu. Quando o Isaac percebe que ele tinha lenha, que ele tinha o cutelo, que ele tinha o fogo, e ele já era um adolescente, e ele pergunta para Abraão: mas vem cá, está faltando alguma coisa aqui, tá não? Faltando alguma coisa aqui. É estranho esse negócio, porque tem lenha, tem uma faca aqui, tem fogo, mas está faltando alguma coisa. E Abraão diz: meu filho, menino esperto, Deus vai prover. Deus vai prover. A pergunta de Isaac é: onde está o holocausto, papai? Onde está? Está faltando. Aonde está? O que nós vamos sacrificar? O que nós vamos entregar se não tem nada? A pergunta que eu te faço nessa noite é: onde está o teu holocausto, querido? O que você tem sacrificado para o Senhor? O que você tem oferecido para o Senhor? O que você tem deitado sobre o altar que você tem construído para o Senhor? O que você tem colocado e depositado para ser sacrificado ao Senhor? O que? Jeremias 17, versículos 7 e 8 diz assim: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as raízes para o ribeiro. Não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Era um momento difícil para Abraão. Era um momento de dor. Era um momento de abrir mão daquilo que o Senhor havia lhe dado de tão precioso, que era o cumprimento da sua promessa na vida dele. Mas sabe de uma coisa?
As raízes de Abraão estavam firmadas profundamente. E quando de repente nós olhamos e vemos um momento de seca na vida dele, ele não teve tempo para ver isso. Ele só teve tempo para entender que as águas do Senhor continuariam jorrando sobre sua vida. Porque mesmo que eu sacrifique essa criança, o Senhor é capaz de ressuscitá-la. A pergunta para você é: até onde, querido, você é capaz de ir? Até onde a sua confiança em Deus tem te levado? Até onde? O que você tem oferecido ao Senhor? Qual tem sido o seu holocausto ao Senhor? Qual tem sido o seu sacrifício ao Senhor? O que você está disposto a abrir mão pelo Senhor? O que o Senhor tem pedido para você e você não tem conseguido entregar até hoje? Qual área da tua vida o Senhor ainda não tem o comando? Qual área do teu coração o Senhor ainda não entrou porque você não deu espaço? Porque você não confia ainda tremendamente no Senhor? Em qual área da sua vida o Senhor ainda não é o Senhor da tua vida? Isaías 26 diz que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Teu propósito é firme com o Senhor, querido. Tua fé no Senhor é firme. Tua confiança no Senhor é inabalável. Pois o Senhor vai te conservar firme, se você continuar preservando o propósito que você tem com Ele. Abraão, ele tinha um propósito com Deus. Ele tinha uma aliança com Deus, que ia além de entregar o seu filho em sacrifício. A nossa aliança com Deus, ela tem que ir além de entregarmos aquilo que nós achamos valioso para nós. O Senhor tem que ser o meu bem maior, como diz a palavra do Senhor. Abraão tinha Deus como seu bem maior, maior até do que o seu filho. A terceira verdade que nós vemos nesse texto, querido, é que o holocausto, ele é necessário. Você pode dizer assim: o sacrifício é necessário. O sacrifício é necessário, querido. Ah, mas Deus pagou o preço lá na cruz. Deus já entregou o seu filho. O sacrifício não precisa mais. Eu te afirmo que o holocausto ainda é necessário. O sacrifício ainda é necessário. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Existe sacrifício ou não existe, querido? Existe algo a ser entregue para o Senhor? Existe ou não existe, querido? A nossa razão, a nossa alma, o nosso tudo precisa ser entregue em holocausto ao Senhor. É necessário. É necessário que o holocausto seja entregue, que o sacrifício seja feito. É necessário que nós entreguemos a Deus algo que lhe seja agradável. A nossa vida no altar, assim como a vida de Isaac estava sobre aquele altar que Abraão levantou. A nossa vida precisa ser colocada no altar de Cristo. Eu acho interessante o garotinho ter obedecido seu pai. A Bíblia diz que Abraão amarrou Isaac, colocou sobre a lenha. E fico pensando o que estava passando no coração daquele menino, do pai. A Bíblia diz que não houve dificuldade. A Bíblia não fala de um menino saiu correndo e Abraão teve que correr atrás dele com um facão para pegar. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que houve um momento de paz, tanto de Abraão como de Isaac. Porque eles resolveram obedecer, porque eles resolveram confiar. Mas são tantos de nós que não tem paz. São tantos de nós que temos medo e que corremos daquilo que nos é proposto pela palavra do Senhor. E o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir nessa noite que é preciso que nós obedeçamos e confiamos no Senhor. É preciso que nós deitemos a nossa vida sobre o altar.
É preciso que você deite o seu casamento sobre o altar, meu querido. Deite sua criação dos seus filhos sobre o altar. Os seus relacionamentos com seus filhos, seus relacionamentos familiares. É preciso deitar sobre o altar, querido. É preciso haver holocausto. A palavra do Senhor diz que a Deus lhe seja dado a glória. A renúncia de Abraão, neste capítulo, é uma renúncia de si mesmo, de suas vontades, dos seus planos, dos seus sonhos. Porque com certeza esse homem tinha planos para aquele garoto, tinha sonhos, tinha momentos que ele via na sua mente, com certeza, que ele viveria com Isaac. E de repente, uma ordem do Senhor poderia ter deixado Abraão frustrado. Mas pelo contrário, querido, isso fortaleceu muito mais a fé daquele homem. E por que não acontece comigo e com você? O que acontece muitas vezes comigo e com você é que nós nos frustramos quando o Senhor pede algo a mais do que nós temos dado. E olha que o que temos dado é muito pouco. Mas apenas pelo Senhor pedir algo mais de nós, um pouco mais de compromisso, um pouco mais de empenho, um pouco mais de intimidade, um pouco mais de conhecimento da sua palavra, nós já nos frustramos. Nós já dizemos que não aguentamos. Nós dizemos que somos fracos. Nós dizemos que não estamos prontos. O que mais nós acostumamos a dizer nos dias atuais é que nós não estamos prontos. Lanço um desafio aqui. Para quem quer fazer a obra, para quem quer assumir um ministério. Muitos vão dizer, não estou pronto. Não é o momento. Eu ainda não tenho condições. Eu não posso. Eu tenho o meu compromisso, eu tenho minha família, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Não obedecemos. Se torna difícil para nós apenas fazer a vontade do Senhor. O que dirá então oferecer um filho em sacrifício? A pergunta é, o que Deus tem exigido de você, querido? Que tem te deixado frustrado? Tem deixado com medo, tem deixado ser desanimado, porque você acha que não é capaz de entregar? Eu lhe digo nessa noite que você é capaz de entregar. Se você construir uma confiança no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, que é o Deus que nós servimos. É possível construirmos uma amizade como Abraão construiu com Deus. A pergunta é, eu estou disposto a construir essa amizade? Eu estou disposto a fazer essa aliança? Em último lugar, a verdade que nós aprendemos com esse texto é que a fé de Abraão o justificou. Existiu no coração de Abraão uma fé que o justificou. Abra no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 3. Paulo diz, pois que diz a Escritura. Paulo está se referindo ao texto de Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Paulo aqui em Romanos 4:3 faz menção a esse texto, dizendo, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado, ou isso foi lhe atribuído como justiça. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Como justiça. Tiago, escrevendo no capítulo 2, versículo 22, diz assim, e se cumpriu a Escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Todos esses homens reconheceram que a fé de Abraão foi-lhe atribuída como justiça.
Tiago chega a afirmar que Abraão chegou a ser chamado amigo de Deus. Agora a pergunta é, nós queremos chegar e queremos ter esse tipo de fé que Abraão tinha? O que está faltando para nós, como igreja? O que está faltando para mim, para você? O que nós precisamos acrescentar na nossa vida, na nossa relação com Deus, que nos traga uma fé como esta fé de Abraão? Essa fé que justifica. Essa fé que, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se nós entendemos isso, entendemos que Jesus, na cruz, morto, derramando o seu sangue por nós, nos justifica dos nossos pecados, justificou as nossas faltas. Agora somos novas criaturas. Não somos? Você é uma nova criatura? Você é chamado filho de Deus? E por que nós não conseguimos ter uma fé como a fé desse homem, querido? Por que nós conseguimos construir uma relação com Deus como esse homem construiu, querido? Lá em João, no capítulo 8, versículo 56, diz que Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Isso Jesus falando. Abraão viu o meu dia, aonde? Lá no sacrifício de Isaac. Abraão viu o meu dia. Jesus dizendo, Abraão, ele viu o meu dia. Ele exultou em ver meu dia, ele viu. Ele entendeu o amor de Deus pela humanidade. O sacrifício é necessário. O doar-se é necessário. O entregar-se é necessário. E nós temos visto o que, querido? O que nós temos visto? O que nós temos visto nos dias que estamos vivendo? Eu li em algum lugar, não lembro muito bem onde foi, mas alguém que dizia que existem dois fatos importantes na vida que saltam aos nossos olhos. O primeiro fato é que cada um de nós sofrerá inevitavelmente derrotas temporárias, de diferentes formas e nas diversas ocasiões. Todos nós enfrentaríamos derrotas temporárias. Todos nós, irmãos. Isso é inevitável. Todos nós sofreremos derrotas temporárias na nossa vida. Todos. Todo ser humano. A segunda verdade que ele diz é que cada provação traz consigo a semente de um benefício equivalente. Toda provação traz consigo a semente de um benefício equivalente. Você é provado, querido? Você se sente provado por Deus? Quem se sente provado por Deus? Levante a mão aqui. Eu sou provado por Deus. Porque quem não é, querido? Quem não é provado por Deus aqui? Não foi provado ainda por Deus. Amém, querido. Amém. Que bom. Que bom ou que ruim, não sei. Deus prova aqueles que Ele ama. Deus prova quem Ele ama. A pergunta que eu faço de novo é: quem tem sido provado aqui por Deus? Aumenta um pouquinho. Estou ficando assustado. Deus prova quem Ele ama. Toda prova que nós passamos na nossa vida, querido, ela traz consigo a semente de um benefício. Abraão, ele foi provado. Ele exultou e viu o dia do Senhor. Abraão foi para nós um exemplo, e é até hoje um exemplo de alguém que caminhou, que foi amigo de Deus, alguém que representa muito bem o que é fé. A pergunta é o que eu e você temos nos tornado. É impossível encontrar alguém que se tornou alguém bem-aventurado, como nós ouvimos aqui o pastor pregando, 10 mensagens sobre bem-aventurança. É impossível encontrar alguém que é bem-aventurado, que não tenha enfrentado derrotas temporárias na sua vida. Impossível. Eu quero ser alguém bem-aventurado, eu vou enfrentar derrotas na minha vida. Vou enfrentar. Mas elas são temporárias, querido. Todas elas. Aquele momento de perda, aquela sensação de perda de Abraão era temporário.
Ele sabia que era por 1 minuto. É por 1 minuto. Deus está me pedindo meu filho, mas eu sei que é por 1 minuto. Eu sei que é por um tempo, eu sei que isso vai passar. Porque Deus tem algo maior para mim. E é assim que nós temos que ver as dificuldades e as provas que enfrentamos nas nossas vidas. Como algo temporário. Amém? Algo temporário, algo que o Senhor vai me ajudar a vencer. A minha confiança em Deus, a minha obediência à sua palavra, vai me fazer passar por cima disso e eu não vou nem ver. Eu não vou nem sentir. De tão rápido que vai ser, querido. O nosso tempo nesse mundo é temporário. As nossas tribulações nesse mundo são temporárias. Nós veremos algo maior. Existe algo maior sendo preparado para mim e para você, querido. A Bíblia diz, eu vou preparar-vos lugar. E voltarei para vos buscar. E é temporário. A vida não tem passado 100 anos aqui nesse mundo. É algo temporário. A pergunta é como eu tenho reagido àquilo que Deus tem feito na minha vida enquanto eu estiver aqui. Deus está nos preparando para ver algo maior. A pergunta é, eu vou ver esse algo maior? Eu tenho vencido, eu tenho passado pelas minhas provas, eu tenho sido aprovado por Deus, eu tenho tido a minha fé fortalecida para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para mim? Ou eu tenho morrido, eu tenho me cansado, eu tenho questionado, eu estou mais preocupado com aquilo que eu vou perder do que aquilo que Deus pode me dar? A W. Tozer diz assim, nós só teremos êxitos em certas situações da nossa vida se nós exercitarmos uma fé robusta. Precisamos oferecer todas as nossas ações a Deus, confiando que Ele as aceita. Toda a nossa vida precisa ser entregue ao Senhor, querido. Todos os nossos atos precisam ser entregues ao Senhor. A nossa rotina diária precisa ser oferecida ao Senhor. Aquilo que você faz, desde que você acorda até no momento que você deita, precisa ser momento de adoração ao Senhor, precisa ser entregue ao Senhor. As suas relações, o seu emprego, a sua relação com o seu patrão, aquilo que você faz, o serviço que você desempenha, as pessoas que você atende, tudo que você faz, todas as nossas ações precisam ser oferecidas ao Senhor, querido. Precisam ser oferecidas ao Senhor. Precisamos permanecer firmes em nosso coração, no propósito de reconhecer que cada um dos nossos atos precisa estar vinculado à entrega que fazemos, todos os dias. Todos os dias você tem que fazer entregas ao Senhor. Todos os dias você tem que entregar a sua vida no altar ao Senhor. Todo dia. Todo dia. Todo dia é de entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, todos os dias. Se for assim, querido, se for diferente disso, eu tenho certeza que Deus não está disposto a aceitar. Ele quer uma entrega todo dia. Todo dia é dia de sacrifício, todo dia é dia de holocausto. Todo dia é dia de morrer o velho homem. Todo dia é dia de nascer uma nova criatura, todo dia. Todo dia é dia de dizer, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Todos os dias. Todos os dias é dia de computar um sacrifício ao Senhor. Eu queria que você fechasse os teus olhos, mesmo sentado. Senhor, nessa noite, nós estamos diante de Ti, neste lugar, diante da Tua palavra que foi lida. A Tua palavra que é verdade e que fala por si só, não precisa de ajuda de ninguém. E ela falou aos nossos corações nessa noite. Senhor, o Seu Evangelho, ele sempre foi simples, ele sempre foi claro, ele sempre foi acessível. E nós nessa noite temos acesso ao Teu Evangelho. O Teu Evangelho também tem acesso às nossas mentes nessa noite, aos nossos corações, ó Pai. E assim como nós ouvimos nessa noite, e assim como nós lembramos, ó Pai, este grande exemplo, o exemplo desse grande homem, que viveu para a Tua glória, que entregou-se para a Tua glória, que entregou cada ato para satisfazer a Tua vontade.
Um homem capaz de entregar o seu próprio filho em sacrifício para cumprir e obedecer a tua palavra. Nós lembramos hoje, trazemos para nossas vidas hoje, Senhor, a necessidade que nós temos, a necessidade constante de exercitarmos o nosso compromisso contigo, Senhor. De fazer tudo para a sua glória, Senhor. Seja nas nossas rotinas diárias, seja em levarmos os nossos pensamentos a Ti, Senhor. Nós queremos que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas, Pai. Nós cantamos neste lugar que o nosso trabalho é descansar em Ti, Senhor. Que a nossa confiança nos leve a esse nível de compromisso, a esse nível, Senhor, de construção de relacionamento, Senhor. Onde mesmo oferecendo os nossos Isaques nos nossos altares, exista em nosso coração a paz de dizer que o nosso trabalho é descansar em Ti, Senhor. Nos ensina a praticar o princípio do sacerdócio todos os dias em nossas vidas, ó Pai. Seja nas situações mais insignificantes da vida, que nós reconheçamos em cada um deles a Tua presença, Pai. Seja em tomar um copo d'água, seja, Senhor, em abraçar alguém, seja, Senhor, em me alimentar, seja em me vestir, seja em entrar no meu carro e dirigir de um lado para o outro, seja em trabalhar. Em todas as coisas eu veja a Tua presença em nossa vida, Pai. Que os meus irmãos vejam em todas essas coisas, ó Pai, a Tua presença na vida deles, ó Pai. Assim como Abraão tinha certeza de que o Senhor estava com ele em todos os momentos, ó Pai. Que não haja medo, que não haja receio, que não haja apego, Senhor, com as coisas deste mundo, que precisam ser entregues no altar das nossas vidas, ó Pai. Mas que entreguemos cada uma delas, ó Pai, nos regozijando e tendo a certeza de que o Senhor tem algo muito maior preparado para nós. Que o nosso foco, que o nosso coração, que a nossa visão alcance, Senhor, a Tua vontade e não a nossa vontade, Pai. Eu te peço sobre o coração de cada um dos meus irmãos nessa noite, Senhor. Se não tem tido forças para entregar, Senhor, se não tem tido confiança suficiente para entregar, Senhor, que eles construam contigo uma relação de tal forma, Senhor, de que os holocaustos sejam feitos, entregues e que sejam agradáveis a Ti, Senhor. Que a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite seja um sacrifício vivo e agradável a Ti nessa noite. É o que eu te peço neste momento, Senhor.